Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, a carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Quem gosta de bênção aqui? Oh, glória a Deus. Quem gosta de ser abençoado? Os nossos olhos já pulam, né? Quando alguém fala assim, não sei o de vocês, mas o meu sim. Eu tenho uma bênção para você, oh meu Deus. Eu já penso assim, em tantas coisas. Eu tenho uma bênção para você. E Deus tem bênçãos para cada um de nós, amém? Mas Deus tem bênção, tem prosperidade, tem segurança, tem propósito. Mas o problema é esse mas. Todavia, entretanto, há uma responsabilidade que é nossa. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 7. Eu vou ler na minha, deixa eu ver essa. Essa daqui tá boa também. Deixa essa daí que eu acho mais ou menos porque me chamaram a atenção, que a minha Bíblia é muito diferente. Eu sou muito diferente, a minha Bíblia é muito diferente, entendeu? A minha Bíblia é NAA. Eu particularmente gosto demais. Vamos lá. Capítulo 6, verso 7 diz assim a palavra de Deus: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente, diga frequentemente, cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? O seu fim é ser queimada. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual, sobre a resposta que eu e você precisamos dar ao Evangelho, né? Porque a graça, ela é de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou muito caro, né? Custou o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus e pudéssemos estar aqui hoje escrevendo uma nova história, amém? E a carta aos Hebreus, né, hoje não é ainda definido quem a escreveu, né? Muitas pessoas acham que pela linguagem, pela forma que é falada, pode ter sido, né, Paulo, mas a questão é que não há de fato, né? Não há nada concreto que diga que de fato foi ele, mas a carta aos Hebreus foi escrita porque os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, a Jesus, eles estavam voltando de novo para a lei judaica, voltando para o judaísmo, voltando a fazer o que eles faziam antes. E o objetivo da carta aos Hebreus, do autor, é falar que uma vez que você experimentou do Santo dos Santos, uma vez que você experimentou da comunhão com o Senhor, uma vez que você tem ali uma vida com o Senhor, você desfruta disso, você não deve voltar. Você não tem que regressar. Muito pelo contrário, você precisa avançar. E sabe o que é engraçado? Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes, mesmo sentado em um banco de uma igreja, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo vindo aos domingos no culto, mesmo frequentando a célula, nós conseguimos voltar para lugares que o Senhor já nos tirou. E não é essa a vontade de Deus para nenhum de nós. Ainda há pouco falávamos aqui que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ele nos criou para realizar algo. Ele nos criou para fazer algo específico que Ele fez para cada um de nós. Então não é da vontade do Senhor que eu e você venhamos regressar. E esse povo estava regressando, né? E o autor fala um pouquinho antes, ele diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. É impossível
o verso antes, se eu não me engano, ou um verso ou o segundo, o 4, ele diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. A Bíblia não está falando que é impossível nós cairmos. A Bíblia está falando que é impossível aqueles que experimentaram da graça de Deus, experimentaram do sobrenatural, experimentaram do poder de Deus, da palavra de Deus que transforma, se tornaram de fato uma nova pessoa. A Bíblia está dizendo que e caíram. Ela diz assim, é impossível que eles sejam renovados novamente, sabe? E é engraçado que a Bíblia diz e caíram. A Bíblia também fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cair pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes nós nos julgamos espiritual, né? Começamos a ler a Bíblia, começamos a ter intimidade com o Espírito Santo. E aí nos julgamos espiritual, achamos que não precisamos mais andar com ninguém, ou achamos que não precisamos nos submeter a ninguém, e porque agora o Senhor fala direto comigo, e o Senhor fala, Ele fala direto com você, assim como Ele fala direto comigo, Ele fala, esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós, mas, lembra do mas, o mesmo Senhor que fala direto comigo, direto com você, também instituiu a igreja. E ninguém é igreja sozinho. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Então você não é igreja sozinho. Logo, eu não posso andar só. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, porque eu não sou igreja sozinho. E as promessas de Jesus estão para a sua igreja. E se você faz parte, você está contido, você é participante, co-herdeiro dessa promessa. Então Hebreus vem falar com aquele povo e ele exemplifica, ele traz ali a agricultura para exemplificar, sabe? Para fazer um sentido figurativo daquilo que ele quer falar. E ele fala sobre uma terra que recebe a chuva frequentemente. E aí eu pensei, né, sempre pensando e falando com o Senhor, por que, né, às vezes aquelas pessoas a gente conhece que foram tão usadas por Ti, que trabalharam para Ti, que fizeram coisas grandiosas, elas caem e elas se afastam do Senhor. E me questionando uma vez, e eu me deparei com esse texto. Quando a Bíblia diz que a terra absorve a chuva que cai frequentemente. A Bíblia está falando de duas terras. Duas terras ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo de uma terra que absorve e produz bons frutos. E ele dá o exemplo de uma terra que produz ervas daninhas. Sabe? E pensando nisso, meditando nisso, me leva à conclusão que a forma que você absorve a palavra de Deus, absorve o reino de Deus, absorve todos os ensinamentos que estão numa mesa para você, faz muita diferença na sua vida. E não existe evangelho sem submissão. Jesus, ele se submeteu a Deus. Eu não sei se você sabe, mas antes um pouco de ele ser capturado, né, entregue ali aos soldados, ele foi orar. E ele estava muito angustiado. A Bíblia diz que ele transpirava sangue e ele falava assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Sabe, a minha vontade e a sua vontade muitas vezes são vontades enganosas.
Então a vontade que precisa ser feita na nossa vida é a vontade do Pai. E a forma que eu absorvo isso faz muita diferença. E pensando nisso, né, pensando nessa terra que absorve, que retém aquilo que o Senhor entrega para ela, eu pensei, né, como que é a forma correta de nós absorvermos o Evangelho, a palavra de Deus. E pensando, eu estava pensando em algumas coisas, mas eu quero compartilhar algo com você. Sabe, você precisa primeiro valorizar a escolha que Deus fez. Deus te escolheu. Eu sempre falo isso, às vezes eu converso com algumas mulheres e eu falo assim, poxa, Deus poderia ter escolhido sua irmã, Ele poderia ter escolhido sua prima, Ele poderia ter escolhido sua vizinha, mas Ele te escolheu para ser um agente de transformação dentro da sua casa, na sociedade, no seu trabalho, aonde você estiver. Ele te escolheu para te dar uma nova vida, um novo propósito, né, para você se reconciliar com Ele. Então a primeira coisa que você precisa entender a respeito do Evangelho é valorizar. É ter o reconhecimento, ser grata de dizer, poxa, Deus me escolheu. Sabe, quando nós entendemos que Deus nos escolheu, Ele poderia ter chamado A, poderia ter chamado B, mas Ele te chamou, você consegue entender um pouco da responsabilidade que está sobre a sua vida. Deus chamou você. Eu não sei se você sabe ou se você tem essa noção, mas todos nós estávamos mortos. É isso que a Bíblia fala. Não importa se você tem a consciência ou não de que você era uma pessoa capturada pelo pecado. Isso não muda a sua condição. Vamos ver o que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 2. Eu gosto sempre de mostrar a Bíblia para que você entenda que não é algo que a gente fala aqui, mas é algo que está escrito, é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, o verso 1 diz assim, ó. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, Senhor, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco e em Cristo Jesus. Porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe? Não importa se você tem a consciência de que você estava morto ou não espiritualmente, não importa se você tem a consciência de que quem regia a sua vida era a potestade, o príncipe desse mundo. Não importa se você tem a consciência, o fato é que a salvação por Cristo Jesus não há outro mediador. Sabe o que a palavra diz aqui? Que a salvação ela não vem por obras para que você não se glorie. Carla, eu não concordo. Eu não faço mal para ninguém.
eu sou uma pessoa boa, né? Eu não vivo falando de ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, entendeu? Eu até ajudo, eu faço caridades, eu tenho várias ONGs que no final do mês eu faço os Pix, eu ajudo o orfanato tal, a ONG tal, né? Eu quero te falar que a Bíblia diz que você continua morto. A única coisa que pode fazer você ressuscitar, a única coisa que te dá vida, a única coisa que faz a conciliação entre você e Deus se chama Jesus Cristo. Não existe outro intermediador, só Ele. É por isso que Ele deixou a glória dEle, deixou o reinado dEle e veio aqui se humilhar, nascer da barriga de uma mulher, nesse corpo, né, de carne, para que eu e você tivéssemos esse acesso ao Pai. Então, não importa se você entende ou não a sua situação, o fato, ou se você entende ou não a situação que você vivia, porque eu creio que aqui todos nós somos salvos, amém? Eu creio nisso. Então, não importa ou não se você acredita ou acreditava na situação que você vivia, a questão é, hoje você está vivo. Hoje você está vivo. Oh meu Deus, esses que creem que estão vivos, Pai, dá uma porção dobrada para eles em nome de Jesus. Hoje você está vivo, hoje você está com Cristo Jesus. Hoje o Senhor te escolheu, então você precisa valorizar isso, você precisa olhar para a sua vida e dizer, ei, eu andava, eu era um morto. Eu vivia morto nas minhas transgressões e nos meus pecados. Era um inferno que estava reservado para a minha vida. Mas Deus me olhou pela graça dele, Ele me amou, eu não merecia. Então eu e você precisamos valorizar isso. Eu e você precisamos valorizar que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Sabe qual é a outra coisa também? Você também precisa levar com seriedade. Se você quer ser uma terra que absorve, sabe? Retém, fica encharcada daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa levar com seriedade as disciplinas espirituais. Você precisa levar com seriedade a vida com o Senhor, sabe? Nós parece que carregamos uma preguiça espiritual. Sempre estamos, né? Hoje a nossa geração já vive assim, né? Cansada. Meu Deus, vai fazer alguma coisa? Cansada. Ai, tô muito cansada. A Aline, eu acho engraçado quando ela fala assim, eu falo, Aline, tu não sente sono? Não, ela não se permite sentir sono. Eu vou dormir quando eu morrer, porque ela sempre falou isso, ela não gosta de sentir sono, né? Só que aí o Senhor colocou ela para trabalhar 5:30 da manhã, agora ela precisa dar a dormidinha dela de tarde, porque ela não gosta de sentir sono, porque na cabeça dela ela pensa assim, estou perdendo as coisas que estão acontecendo no mundo afora. Mas a verdade é que nós não levamos com seriedade a vida com Deus. Nós achamos que é estar numa igreja, sentado num banco, carregar a Bíblia debaixo do braço, ir numa célula, ir num discipulado, e você não leva com seriedade, sabe? Você leva de qualquer jeito, você já chega aqui cansado. Aí tem gente que ainda fala assim, a Mira Carla que vai pregar hoje 2 horas, pai. Meu Deus, eu queria ir pra minha casa, eu queria... a pessoa já fala assim, a Mira Carla que vai pregar, é a Mira Carla que vai pregar hoje, eu queria ir pra minha casa. Meu Deus, pai. Hoje vai demorar, meu pai. Já chega no culto querendo ir embora, irmão. Já é uma coisa. Aí já começa, aí é um cansaço, é um negócio, você não vê o irmão. Meu Deus, eu tô indo. Davi disse assim, alegrei-me porque eu vou à casa do Senhor. A Aline falou de um culto que ela foi de jovens e ela era líder de jovens. Não, eu não era líder de jovens, eu não era nada, mas eu não lembro, acho que eu fui levar a Kiara, eu fui levar um deles dois, que eu não lembro quem. E eu falei, vou ficar, porque eu sou jovem, amém? E eu disse, vou ficar aqui porque aqui é o meu lugar. E eu fiquei lá naquele culto de jovem. Minha irmã começou o louvor e eu, e dançando e tal, e pulando. E a Aline, que era líder do jovem lá atrás, eu nem sabia, me olhando, né? E o Senhor só constrangendo ela, glória a Deus. E eu pulando, gritando.
Porque, irmãos, eu sei o que eu fazia quando eu estava nas festas. Minha irmã, não tinha salto que me tirasse daquele lugar. Eu ficava até de madrugada ali, dançando, fazendo o que eu não era para fazer, desgastando a minha vida. E agora com o Senhor, o Salvador da minha vida, o Todo-Poderoso que me resgatou, eu vou ficar contida, me conter. Eu não vou falar para vocês o que eu faço no meu secreto, que é para não assustar vocês. Se eu faço isso na frente dos outros, vocês não imaginam o que eu faço no meu secreto. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu preciso proteger a minha intimidade com o Senhor e fazer com que eu sempre me mantenha apaixonada por Ele. Sabe, você precisa se manter apaixonado pelo Senhor. Só que você leva o Evangelho como se o Evangelho fosse uma coisa simples. Só mais uma coisa da sua vida que você tem que dar o check. Só mais o seu trabalho. Porque eu sou crente. Aí mais o check lá do Evangelho, porque tem o culto, tem a célula, né? Só as doutrinas ali da igreja, sabe? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é poder, o Evangelho é salvação, meu irmão. E quem é que vai querer seguir o Jesus que tu segue se nem tu acredita nele? Se nem você acredita que ele pode mudar a sua vida. Se você entra e sai calado do mesmo lugar porque você não fala nada, porque é só uma religião. Eu quero falar algo para vocês que o cristianismo não é uma religião. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e a gente estava conversando a respeito de uma outra pessoa que ainda não entregou a vida dela para Jesus. E essa pessoa falou assim para mim, é muito difícil, né, o fulano entregar a vida para Jesus. Eu falei, sabe por quê? Porque ele acredita que ele só vai trocar de religião. Ele olha e ele diz assim, eu já tenho minha religião. É até legal a religião dessas pessoas aí, né? Elas são até diferentes, mas eu já tenho a minha religião. Para que eu vou trocar de religião? Sabe? Porque talvez a gente deva fazer uma autoanálise e nos perguntar o que nós estamos passando para o mundo aí fora. Será que de fato nós estamos pregando mais uma religião? Ou será que você é de fato um homem e uma mulher apaixonada por Jesus? Será que quando você passa, as pessoas conseguem identificar e dizer assim, meu irmão, esse aí é doido? Ele é meio assim, conversar com ele tu vai ver. Essa daí ela é meio assim, tu fala com ela 20 palavras, ela vem falar desse Jesus mesmo, não aguento mais, ela tá, entendeu? Porque quando a gente se converte, quando a gente encontra o Evangelho, quando você descobre o amor do Senhor, você quer falar isso para todo mundo. Quando nós estamos apaixonados, a gente quer ver a pessoa toda hora, a gente quer ligar toda hora, são horas e horas e horas e horas no telefone, né? E assim é com Jesus. Quando você tem aquele encontro, aquele primeiro amor, você quer falar para todo mundo porque você vê o que está acontecendo na sua vida. Então você quer que aconteça na vida de todo mundo. E você chega com a pessoa e diz, deixa eu te falar. A pessoa, meu Deus, tem gente até que se esconde. Lá vem, se esconde, que lá vem ele, lá vem ela. Mas não. Você vive como se fosse só uma religião. As pessoas passam pela sua vida. Quantas vezes eu já entrei em lugares muda e saí calado? Muda e saía calado. Mas muitas. Que eu me sentia, né? Um peixinho fora d'água. Porque, sabe, algo que o espírito desse mundo quer fazer com você? Ele quer te intimidar. Ele quer dizer aquilo que você carrega é muito pouco. Bom é o que o mundo oferece. E eu quero te falar, isso é mentira. O que você carrega é valioso, poderoso, e as pessoas precisam ouvir a respeito disso. Elas precisam muito mais que ouvir, elas precisam olhar para a sua vida e dizer assim, meu Deus, esse homem é um homem diferente, essa mulher é uma mulher diferente. Eu preciso saber o que ele carrega, o que ela carrega. Eu preciso saber por que a vida dele é assim. Eu não estou falando de uma vida perfeita, mas eu estou falando que se você quer ser essa terra que absorve, você precisa proteger o teu sentimento, você precisa proteger o teu lugar secreto, você precisa proteger a tua intimidade com o Senhor. E muitas vezes, vamos falar a verdade, nós não fazemos isso.
Muitas vezes na correria do dia a dia, sabe? Hoje eu falei pro Senhor, Senhor, não vai levar pra lá. Tu sabes como é que foi a minha semana? Aí a gente chega com aquela cara assim, sabe? Aquele cachorrinho que fez as coisas erradas assim. Tu sabe como é que foi a minha semana, Senhor? Nem te busquei do jeito certo, sabe? E a gente não protege, por quê? Porque nós ficamos ali, entretidos, aperreados, envolvidos com a demanda do dia a dia e esquecemos o mais importante. Esquecemos aquele lugar, aquele momento, aquela palavra que vai fazer com que eu e você saiamos daquele lugar renovados, que eu e você saiamos daquele lugar apaixonados, preparados para enfrentar as maldades do mundo aí fora, porque eu não sei se você consegue enxergar isso, mas o mundo é mau, sabe? Eu tô conversando com uma moça e, meu Deus, Senhor, que difícil, porque eu falo às vezes, parece que você precisa estar no fundo do poço e Deus não quer que você chegue no fundo do poço para você chegar até Jesus, mas eu falando e eu vendo a resistência daquela pessoa, a pessoa procurando, precisando, eu falando assim, deixa eu te falar, não tem nada nesse mundo para te oferecer, mas enquanto a pessoa tem força, ela diz assim, eu vou tentar pela força do meu braço. Eu gosto da Suami, que a Suami sempre conta essa história, eu vou contar aqui, né, sem pedir a permissão dela, mas ela diz assim que não é nada demais. Ela fala assim, quando ela passou pelo discipulado, eu discipulei ela no começo, a primeira vez ela falou que eu falava as coisas para ela, ela não gostava de ouvir aquilo que eu falava para ela, mas ela disse que na cabeça dela passava o quê? Tudo vai se resolver. Ela pensava, não, tudo vai se resolver, sabe? Passava, ela dizia assim, tudo vai se resolver. Não vai acontecer isso que a Carla está falando que vai acontecer. Tudo vai se resolver. Eu queria falar para vocês que se resolveu, mas não resolveu, né? Então assim, sabe? Eu e você precisamos entender que evangelho sem seriedade, sem entender que é importante a caminhada com o Senhor, é importante a forma que eu protejo, que eu adubo essa terra, é importante. Não queira levar uma vida com o Senhor de qualquer jeito, não queira que Jesus seja mais um cheque na sua vida, seja mais quando você fala comprar comida, ir para o trabalho, ir para a academia, ir não sei o que, a falar com Jesus. Não faça de Jesus isso. Faça de Jesus o mais importante da sua vida. E eu duvido que até o seu último suspiro você vai ser um homem e uma mulher apaixonado por Jesus. Se você fizer de Jesus o mais importante da sua vida, até o seu último suspiro, você vai ser um homem e uma mulher apaixonado por Jesus. Essa é sempre a minha oração. Senhor, no meu último suspiro, sabe aquele último ar ali, naquele momento que o Senhor virá me buscar, eu preciso falar o teu nome. A minha boca precisa falar o teu nome. Só que a correria do dia a dia, as responsabilidades do dia a dia, muitas vezes os nossos sonhos, os nossos desejos, eles nos levam para longe desse lugar. Para longe desse lugar. E não adianta você querer colocar essa responsabilidade para o outro. Ah, mas porque foi o meu discipulador que não veio para o discipulado. Eu até queria, tinha arriscado a minha Bíblia, estava esperando aqui, mas o meu discipulador não veio. Ah, porque foi a palavra desse domingo, não foi legal, eu não gostei. O louvor, eu cheguei lá, eu até estava animado hoje, mas o louvor meio assim, né? Eu não entrei no clima para ouvir a palavra, sabe? Ou então, não, Senhor, é porque tem muita coisa para eu fazer. Pare de jogar aquilo que é responsabilidade sua. O relacionamento com Deus é algo individual, é responsabilidade nossa e não pode se tornar uma religião. Quando você vê que está se tornando uma religião, o que é uma religião? Uma religião é algo que você cumpre doutrina. Quando você vê, não, cara, perdi o amor, sabe, tá frio. Sabe quando você olha o relacionamento e você fala assim,
caiu na rotina, tá frio, tá monótono, você tem que se espertar. Sabe por quê? Porque a fonte de Deus, ela é inesgotável. Então você precisa sair da sua zona de conforto e precisa chegar com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou precisando viver algo novo contigo. Eu estou precisando mergulhar na minha intimidade contigo. Manda alguém para eu cuidar, Pai. Eu venho falar comigo. Por que eu estou me afastando? O que está errado? Onde é que está a minha mente? O que eu estou fazendo que eu não estou prestando atenção no meu relacionamento com o Senhor? Mas nós não levamos isso com seriedade. Tudo é mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. E sabe o que acontece? A gente cai. Aquele que achava, não, eu não. Eu tô lá na Lion. A Lion, meu Deus, palavra de Deus, assim, ó. Eu não. Você cai. Você cai, sabe por quê? Porque você não protegeu. Porque você não adubou, você não cuidou, você não foi lá, ó, e não ficou. Porque, irmãos, eu não sei você, mas quando a gente gosta de alguém, quando a gente quer que um relacionamento dê certo, nós fazemos a nossa parte também. Ou será que você já gostou de alguém, cruzou os braços e deixou a pessoa fazer tudo sozinha? Não. Ainda que parta da pessoa, e a Bíblia diz que essa chuva, que é a graça de Deus, é frequentemente, ela cai sobre nós. Ainda que parta de Deus, há uma resposta que eu e você precisamos dar. Ou será que um relacionamento é a pessoa faz tudo sozinha e você não faz nada? Sabe? Então, se você não levar com seriedade, você não vai ser essa terra que absorve. Você não vai. Se você não entender e valorizar que você foi escolhido e entender que o Senhor quer que você leve esse relacionamento com seriedade. Carla, qual é o lugar que o Senhor quer ocupar na minha vida? O mais importante. O mais importante é antes dos filhos, do marido, da casa, da comida, do trabalho, da caixa, da empresa, do que for. Qual é o lugar que o Senhor quer ocupar na minha vida? Dos meus sonhos, dos meus projetos. Ele quer ocupar o lugar mais importante. Quando Jesus foi confrontado por um fariseu e eles mostraram lá uma moeda para Jesus e falou: e aí, Jesus? A gente tem que dar um imposto aí para César, pagar e tal. E Jesus falou assim: olha, dá de César o que é de César. E dá para Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Será que se você olhar hoje para a sua vida, se você fizer uma análise para a sua vida e eu perguntar para você: Leonel, o que é de Deus na sua vida? O que é de Deus? Será que eu e você temos dado a Deus o que de fato é dele? O que é de Deus? Sabe? Então eu e você precisamos ter essa seriedade. Eu e você precisamos nos comprometer. Comprometer com a verdade. Comprometer em dar uma resposta. Comprometer em obedecer. Você quer ser uma terra que absolve? Você quer ser uma terra que a Bíblia diz que essa terra vai receber bênçãos do Senhor? Você quer ser essa terra? Então eu quero te falar, você precisa ser uma terra que obedece. Obedece. E eu não estou falando aqui em obedecer a homens, mas eu estou falando em obedecer a palavra de Deus, embora o Senhor instituiu autoridade sobre as nossas vidas. Ele instituiu. Ah, mas eu não gosto do fulano de tal. Pois é, mas foi o Senhor que permitiu que ele estivesse lá. Ah, mas eu não sei o quê. Eu vou falar por esse lugar que nós estamos à frente. Aqui para nós levantarmos um líder, seja de célula, seja de qualquer lugar, um líder, ele precisa ter vida com Deus. Ele não precisa ser perfeito, porque eu não sou, o Renzo não é, nós somos falhos, e glória a Deus pela graça de Deus. Mas ele precisa ter vida com Deus, ele precisa ser apaixonado por Jesus, ele precisa ter uma vida com o Senhor, sabe? E nós temos tanto cuidado com isso, porque nós acreditamos tanto que pessoas feridas
ferem. E pessoas curadas curam. Mas sabe o que acontece quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando nós somos confrontados? Nós endurecemos o nosso coração. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, não endureçam o coração de vocês quando vocês ouvirem a voz do Senhor. Capítulo 3, desculpa. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecerão os meus caminhos. Sabe? Quando nós somos confrontados, nós endurecemos o nosso coração. Se você quer ser essa terra que absorve, que vai ganhar bênção, que vai produzir bons frutos, não endureça o seu coração. Aceite o confronto. Eu sempre falo isso, a Carol, né? Às vezes as pessoas falam que eu tenho a mão pesada, não sei o quê, mas eu sempre digo isso, que eu não tinha pessoas para passarem a mão na minha cabeça. E a Carol, ela não passou a mão na minha cabeça em nada, que foi a minha discipuladora. E eu lembro que eu preparava um jantar, preparava um lanche, que era sempre às quintas-feiras que eles iam lá para casa. E aí ela saía do trabalho e ia com o Rafael. E aí eu preparava, eles comiam, a gente ria, e era aquela brincadeira, depois a gente entrava pro quarto e o negócio pegava. E aí quando ela ia embora, 2 horas da manhã, eu ficava bem assim na porta, olhando para ela, pensando, quem que ela pensa que ela é? Ela vem aqui na minha casa, come da minha comida, fica no meu quarto e fica me falando essas coisas. Porque não é fácil você ser confrontado. Não é fácil você escutar que você não está certo. Ninguém gosta. Sexta-feira eu conversava com o Enzo e com a Rafa no discipulado e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre diálogo, e eu falei, quem é que gosta aqui que o outro fale assim, né? Senta aqui que eu quero falar as coisas que tu não é bom. Eu não gosto. Eu já me preparo logo como uma jaguatirica em ponto de avanço, atacar. Minha irmã vai falar de mim, eu vou puxar o Itu da bolsa. E tu? Entendeu? Eu já me preparo logo. Entendeu? Mas o Senhor está moldando meu coração. Glória a Deus por isso. Agora eu sou manso, eu só escuto. Mesmo me batendo todinha. Tipo assim, tá acontecendo um tsunami dentro de mim. Mas eu tô lá me propondo a escutar. Sabe? Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta. Essa semana também, a gente na célula lá das mulheres, eu falando das minhas irmãs, um dia eu achei que essa Lisiane fosse me bater. Eu só segurei firme porque eu não queria que ela percebesse que ela estava me intimidando. Mas eu achei que ela fosse me bater. Eu falei, meu Deus, eu vou apanhar dessa mulher hoje aqui, entendeu? Falei, eu vou... Minha irmã, se os olhos dela tivessem a oportunidade de me matar, eu tinha sido consumida naquele dia ali, lá naquele boys. Foi o nosso discipulado, eu tinha ficado lá, queimada lá, sabe? Porque ninguém gosta de ouvir você está errado. Essa sua postura não é certa, você precisa mudar de rota. Ninguém gosta, eu não gostava. Mas sabe o que eu fiz com o Renzo? Nós obedecemos. Mesmo quando era muito difícil, irmãos, o meu discipulado era tão difícil. Eu não tenho orgulho de falar isso não, vou falar para vocês. Que eu fazia discipulado na quinta-feira. Eu só ia conversar com o Renzo na outra quinta. No dia do discipulado, irmão. Era sério, a gente passava a semana toda sem se falar. Porque o Rafael e a Carol saíam de casa e eles diziam assim, ó, não vão brigar. Aí, minha irmã, para não brigar era melhor não falar com o outro. Aí a gente não se falava, passava a semana toda sem se falar, irmão. Só ia se falar na quinta-feira quando o Rafael e a Carol estavam lá. Aí nós nos falávamos, sabe? Porque era confronto, era falar, você tá errado, você não tem que fazer isso, você não tem que falar isso. Minha irmã e a gente, não, mas a gente... Tá certo. Fazer, né? Fazer.
E olha, hoje eu olho para trás. Quantos frutos eu colho disso? Quantos frutos eu colho disso? Relacionamentos que eu tenho até hoje porque eu obedeci. Porque alguém chegou comigo e disse assim para mim: você precisa orar por essa pessoa. Eu falei: não vou orar. Não vou orar, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Eu não vou orar por ela. E a pessoa: você precisa orar por ela. A Carol, você precisa perdoá-la. Você precisa colocar essa pessoa diante do Senhor. E eu ia e obedecia. Até hoje eu tenho um relacionamento saudável porque eu obedeci. Então não existe evangelho sem obediência. Mas sabe, às vezes você não valoriza o seu discipulador, você não valoriza que a pessoa, ela para a vida dela para ir cuidar de você, entendeu? Ela para a vida dela para investir o tempo dela em você. Quantas vezes eu e o Renzo saímos de madrugada da casa dos outros, os nossos filhos dormindo no sofá da casa dos outros, inúmeras. E aí eu lembro que a minha pastora falava: minha filha, deixa eu lhe falar, você não pode ficar até de madrugada na casa das pessoas, meu. Isso é errado, você está se desgastando. Só que eu me sentia tão grata pelo que o Rafael e a Carol tinham feito pela gente, pela minha família, que eu falava assim: como que a gente vai embora, amor, vendo o circo pegar fogo aqui? A gente não conseguia ir, tão comprometidos. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma pessoa e a pessoa falou exatamente assim pra mim. Eu tendo uma conversa e eu falei assim pra ela. Aí a pessoa falou assim: olha, não é nem por Jesus, mas eu vou te falar, é porque eu não quero ter a vida que vocês têm. Olha o horário. Vocês ainda estão aqui na minha casa. Eu saio do meu trabalho cansada, eu vou ter que estar visitando a casa dos outros. A pessoa falou para mim. Sabe, você não dá valor, você não consegue entender que não é uma pessoa ali. Ali é a mão do Senhor, é a chuva dele caindo sobre a sua vida, para que você venha absorver. Ali é o cuidado e a graça do Senhor falando: ei, eu estou mandando gente para cuidar de você. Ei, eu estou mandando gente para ensinar você. Você sabia que existem igrejas que não têm célula? Não tem discipulado? Não tem. A nossa igreja tem discipulado, tem célula, sabe? Tem disponibilidade. Se você precisar de ajuda, a hora que você precisar. Um dia desse a mamãe estava falando: porque eu estava lá na casa da Carlinha, não sei o que, o telefone tocou de madrugada, ela saiu. Sabe, nós vivemos isso aqui, apesar de não sermos integrais no ministério, nós temos família, o Renzo tem o trabalho dele, sabe, mas nós procuramos nos doar porque entendemos que um dia fizeram isso por mim e por ele. E você é um evento: não vou. Não. Discipulado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que é triste. Eu já vi homem cancelar discipulado porque a esposa gostava de fazer o discipulado e só para punir ela, porque ele estava chateado com ela, ele cancelou o discipulado. Ele cancelava o discipulado porque ele sabia que ela gostava do discipulado. Porque era o momento que ela podia falar, né? Aquilo que às vezes ele não escutava. E aí tinha alguém para intermediar ali, para falar: irmão, você está errado. Aí ele sabia que ela gostava do discipulado e uma vez ela ligou morrendo de vergonha. Tudo certo. Irmão, deixa eu te falar, o meu esposo desmarcou e tal. E falou: ele está chateado comigo, ele sabe que eu gosto do discipulado e por isso ele quer me punir. Aí o meu marido é uma bênção. Pois diga para ele que agora o discipulado só volta se ele me ligar. Porque isso aqui não é brincadeira. Sabe, não trata as coisas do Senhor com seriedade. Hoje tem célula. Que chatice, célula. Tô cansado. Desprezando a chuva que está caindo na sua terra. Porque às vezes você sai de casa e você diz assim: é só uma célula. Não é só uma célula. Talvez seja uma célula para você.
Talvez seja só uma célula para você da forma que você está saindo. Mas se você sai de casa com a motivação certa, se você vai para a célula dizendo, Senhor, hoje eu vou escutar a tua palavra, Senhor, hoje a minha vida vai mudar, Senhor, hoje eu vou me reunir com o Santo dos Santos, Pai. Eu vou me reunir com os meus irmãos, o Senhor vai estar lá, Senhor, e o Senhor vai se manifestar e algo vai ser mudado dentro de mim. Sinceramente, é assim que a gente sai de casa? Não é? A gente já sai, ai, tô cansado, trabalhei o dia todo, não queria nem vir. As coisas não queria nem vir, não queria nem estar aqui. Entendeu? Glória a Deus. Mantenha isso. Mantenha essa chama acesa, mantenha essa paixão de Senhor, eu quero estar no teu meio. Para onde é que estão falando de ti, Senhor? É para ali? Eu vou também. Senhor, estão falando de ti para lá? Eu vou também. Isso que a gente precisa manter dentro de nós. Você precisa. Para com essa chatice. Aí quando vê, que foi, irmão? Caiu, irmão. Caiu por quê? Porque estava disperso. Caiu porque quando era para manter a chama acesa. Caiu porque quando era para ter vontade de estar no corpo de Cristo. Caiu porque quando era para estar lá se dedicando para aprender, para estudar, valorizando aquilo que era feito por você. Sabe o que você estava? Distraído. Aí cai, por quê? Porque não está onde deveria estar. Sabe, essa terra que absorve, essa terra que produz, a Bíblia diz assim, ó, que ela produz bons frutos. Frutos que as outras pessoas podem se alimentar. Tá demais o barulho. Frutos que as outras pessoas podem se alimentar. Ela diz assim, ó, a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. E produz plantas úteis. Ei, a sua responsabilidade no reino de Deus é produzir frutos. Olhe para a sua vida e veja, eu estou produzindo frutos. João capítulo 15 fala, se você permanecer na minha palavra, eu permanecerei em vocês e vocês produzirão muitos frutos. Eu estou produzindo frutos? Qual é o fruto que tem sido produzido dentro da minha casa? É o fruto da mansidão, do domínio próprio ou do demônio próprio? É o fruto da benignidade, da bondade, do perdão, da paz, da alegria? Eu tenho produzido esse fruto dentro da minha casa? Qual é o fruto que eu tenho produzido na minha escola? Eu tenho falado de Jesus, eu tenho falado do amor de Jesus, eu tenho falado daquilo que eu acredito, mesmo vendo os meus colegas caminharem para o inferno, mesmo sabendo, conhecendo Efésios 2, que eles estão mortos nos seus delitos e nas suas transgressões. Eu tenho falado de Jesus? Não. Mesmo sabendo. Por quê? Porque você não está absorvendo. Eu tenho lá no meu trabalho falado de Jesus com toda a oportunidade que eu tenho. Toda a oportunidade. Mas qual é o momento que eu tenho que falar para Jesus? Toda a oportunidade. Toda a oportunidade. Quando você tiver uma oportunidade. Ah, mas sabe o que a gente faz? Porque eu já fiz muito. Esse aí não quer ouvir não. Esse aí não quer saber de Jesus não. Meu chefe. Ixi. Esse aí, se converter, nunca nessa vida. É isso que a gente faz. Você limita o agir de Deus. E às vezes a pessoa está passando pela pior depressão da vida dela. Às vezes ela saiu de casa dizendo assim, ó, Senhor, hoje é o fim para mim. E você calado. Calado. Por quê? Porque você julga quem merece e quem não merece escutar a palavra de Deus. Eu julgava. Essa aí não precisa. Ai, meu Deus. Essa aí não precisa. Esse aí não precisa. Tá super feliz. Feliz nada.
Eu lembro de algo que eu vivi com alguém que eu falei assim, numa mesa de discipulado, no embate. Eu comecei a discutir com a pessoa e eu disse assim, você não é feliz. E ela disse, eu sou sim. E eu falei, não é não. E ela, eu sou sim, eu não é. E aquela coisa de ele dizendo que era e eu dizendo que não era. Ele ainda não tinha o Senhor Jesus. E pra lá e pra cá eu falei, pois um dia eu vou conversar com você e você vai falar pra mim se você era ou não feliz. Os anos se passaram, essa pessoa entregou a vida dela pra Jesus, teve uma experiência com o Senhor. E aí eu tive a oportunidade de estar novamente numa mesa com ela. Eu acho que ela já imaginava, riu assim, eu falei, quero te fazer uma pergunta e tal. Eu falei, você lembra anos atrás quando eu perguntei pra você se você era feliz? Lembro. Você lembra que você me respondeu? Lembro. Eu posso fazer essa pergunta hoje de novo? Pode. Você é feliz? Eu achava que eu era. Hoje eu sou feliz, porque hoje a minha felicidade ela não depende mais das minhas circunstâncias. Naquela época, se eu tivesse com dinheiro, eu estava feliz. Se tivesse meus filhos, tivesse com saúde, eu estava feliz. Se tivesse tudo bem, eu estava feliz. Então a minha felicidade ela dependia das circunstâncias. Mas hoje não. A minha felicidade ela está em Cristo Jesus. Ela não depende mais das circunstâncias. Sabe? Isso é ser feliz. É você saber que independente do que está acontecendo com você, você é filho de Deus. Tem promessas de Deus para a sua vida. Você tem um propósito. E ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, naquele dia, quem é que vai estar te esperando? Quem é que vai estar te esperando naquele dia para viver a eternidade? Isso daqui é tão pouco diante da eternidade. Tão pouco, sabe? Que você entenda que você precisa produzir frutos. Que você entenda que você precisa mostrar naquilo que você acredita. Ei, Tiago capítulo 2, se eu não me engano, verso 15 ou verso 14, diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Carlos, o que está falando? Está falando que não adianta só eu acreditar. A fé ela não é passiva, ela é ativa. Ela precisa ter obra. Eu preciso acreditar naquilo. Eu preciso fazer aquilo que eu acredito. Hoje, quando eu encontro mulheres que estão com seu casamento destruído, eu chego com elas e eu digo assim, eu te dou a certeza que eu sei quem pode restaurar o teu casamento. Mas por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, meu casamento estava destruído. E eu sei como que foi dolorosa a nossa restauração e hoje nós estamos aqui até o fim. Sabe? Então, a fé ela precisa de obras. Ei, quem você tem evangelizado, quem você tem falado do amor do Senhor, o que você tem feito dentro dessa igreja, dentro dessas quatro paredes. Ai, mas porque hoje eu estava vinha no carro e o Cauã falou assim, mãe, eu fui convidado para um congresso de jovens e tal. Aí eu dirigindo falei assim, ai Senhor, quando é que vai ter jovens, né? Lá na nossa igreja, muitos jovens. Eu pensando, quando que é? Quando que é? Quando que é que a gente vai ter o nosso primeiro congresso de jovens? Aí eu olho para os meus filhos e eu falo, será que eles estão fazendo o que eles tinham que fazer, que eles foram enviados para cá? Será que eles estão frutificando? Porque todo domingo eles estão aí. A chuva está caindo sobre a terra deles. Sabe? A chuva está caindo sobre a terra deles. Dia de quarta-feira, o Renzo está lá sentado com o Cauã no discipulado. Entendeu? A Kiara do discipulado, a hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir comigo. Sabe? Mas é verdade, eu puxo a responsabilidade. Será que eu tenho, sabe, olhado para eles e parado e falado às vezes na correria do dia, ei, o que vocês acreditam que vocês não estão falando? Vocês estão se deixando se intimidar pelo Deus desse mundo e vocês não estão falando, e esses jovens estão fazendo, sabe o que? Se cortando.
se cortando, se mutilando. Estão com depressão, tomando remédio, virando feminista. Porque eles precisam acreditar em alguma coisa. Eles precisam ter algo para acreditar. Se dessem Jesus para eles acreditarem. Mas sabe, existem lugares que eu não vou entrar. Mas você está lá. Eu não vou entrar lá no Bradesco. Eu não vou entrar lá na Equatorial. Eu não vou entrar lá na Caixa, diga-se de ir e sair. Mas você está lá. Será que você está pronto? Você está armado para você ver uma situação e você falar assim: meu irmão, eu tenho solução para o teu problema. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente procura o Senhor quando nós estamos precisando das coisas. Eu procurei Jesus porque eu queria a restauração do meu casamento. Eu vim até Jesus porque eu queria. E tudo bem. Porque às vezes você é uma interesseira. Sou. Falaram que Jesus podia resolver meu problema, eu só não tinha ido na macumba. O resto eu já tinha tentado, entendeu? Não dava certo. E Jesus pode, eu vou tentar isso daí. Já estou no fundo do poço mesmo, entendeu? Não vim para Jesus porque, meu Deus, Jesus é Deus, né? Não, eu vim porque eu estava com interesse. Mas sabe, você se aproximar de Jesus que você não conhece, eu não estou falando de quem tem um relacionamento com ele só por interesse, mas de um Jesus que você não conhece, porque você está interessado em algo, ok, mas você permanecer nisso, você permanecer numa vida de interesse, de só buscar o Senhor quando você quer algo, isso não pode. Sabe, quando eu comecei a andar com Jesus, eu me apaixonei por Jesus, eu não precisei falar nada. O Renzo foi lá em casa visitar as crianças, ele disse assim: você está diferente. Eu nem abri minha boca. Eu disse: diferente? Ele falou: você está diferente, tem algo diferente em você. Eu falei: não sei. Mas eu já estava andando com Jesus, eu já estava me apaixonando por ele, porque eu não me apaixonei por uma religião, por ser evangélica. Eu me apaixonei por um homem que eu entendi, que veio aqui me salvar, que eu merecia um inferno, mas ele deu a vida dele por mim. Um Deus, que era Deus, e deixou a glória dele. E ele disse: você está diferente. Eu falei: acho que não sei. E aí depois de uns dias ele observando, né, ele falou: mas você está diferente. Aí ele chegou com a Kiara, tem alguém lá em casa? Né? Porque ele queria saber, né? Alguém estava passeando ali, porque ele já estava vendo uma outra mulher. Ele: tem alguém lá em casa? Ela: sim, titio. Que titio, Kiara? Kiara, 1 aninho de idade, entendeu? E aí até que uma vez ele sentou para conversar comigo e eu falei: Renzo, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci uma pessoa. E ele arregalou os olhos dele assim, e eu disse assim: ele: quem é? Eu falei assim: Jesus. Aí ele: que Jesus? O Jesus da Bíblia? Aí eu: o Jesus da Bíblia. Ele: tá, tudo bem. Jesus da Bíblia. Aí eu falei: o Jesus, só que ele não imaginava, né? Como que esse Jesus da Bíblia ia mudar a minha vida? Aí o Jesus da Bíblia, eu falei: o Jesus da Bíblia. Ele: não, tudo bem. Eu falei assim: eu tenho uma coisa pra te falar, tu precisa conhecer esse Jesus também, meu irmão, porque a vida que tu tá levando aí. Só que já não me importava mais, de fato, dentro do meu coração, se ele ia voltar para casa ou não, porque eu tinha chegado até Jesus, porque eu estava interessada por algo, mas quando eu, de fato, encontrei Jesus, eu disse: eu já tenho tudo o que eu procurava. Quando você, de fato, encontra Jesus, você diz: eu já tenho tudo o que eu procurava. Só que eu sabia que o Senhor tinha um plano para minha casa, um plano para minha família. Sabe, eu e você precisamos encontrar esse Jesus, eu e você precisamos produzir bons frutos, eu e você precisamos falar dessa verdade de um Jesus que você não vai precisar se ir lá com ele só porque você está precisando de alguma coisa. Não, a Bíblia diz que antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. É alguém que vai te suprir, alguém que vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque você não é um interesseiro, uma interesseira, mas porque você entendeu que ele é de fato tudo que você precisa. É nossa responsabilidade manter a chama acesa, porque senão nós vamos fazer parte do índice daqueles que caem.
Porque é muito mais do que trabalhar para o Senhor, é muito mais do que fazer a obra, é cultivar um relacionamento, é ser obediente àquilo que estão falando para você. E às vezes você fala assim, poxa, mas eu estou trabalhando na obra, né? Poxa, eu estou fazendo isso, poxa, eu discipulo, poxa, não sei o quê, e olha aí, eu caí. Se você caiu é porque você não estava nutrindo o seu relacionamento com o Senhor. Porque o relacionamento com o Senhor, a comunhão desse relacionamento, ela traz aprovação para cada um de nós. Você precisa saber quando você está no automático ou quando você está sendo aprovado pelo Senhor. Você precisa saber. Porque eu sei, dentro da minha casa, quando eu estou no automático ou quando eu de fato estou ali, estou fazendo as coisas como elas devem ser feitas. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento ali dentro. Sabe, mas a gente tem mania de deixar para depois aquilo que é muito importante. Que você entenda, se você quer ser uma terra que vai dar bons frutos, você precisa absorver a água que frequentemente, a chuva que frequentemente é derramada sobre a sua vida. Obedeça. Obedeça a palavra, se submeta. Sabe, mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, mesmo que seja difícil para você, a palavra de Deus é um lugar seguro para todos nós. É ela que quebra as nossas convicções. Fique de pé, por favor. Sabe, a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E é a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai te libertar. Não sou eu, não é a campanha, não é dar 7 pulos lá no mar, não é fazer 7 orações. É a verdade que vai te libertar. E a verdade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos norteia e fala, ei, você está errado. Ei, você precisa mudar de rota. Ei, você precisa fazer diferente. Ei, senão você vai fazer parte daqueles que experimentaram tudo isso, mas caíram. Se você acredita que o Senhor pode mudar a vida das pessoas, se você olha para a sua vida e você vê que Ele mudou, então por que você não fala desse amor? Por que você não perde a vergonha? Por que você não deixa mais o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo te intimidar e abre a sua boca e fala? E fala dele. Vão rir de mim, não tem problema. Não tem problema. Não vão mais me querer na rodinha, não tem problema. Não vão mais ser meus amigos, não tem problema. Tudo é perda para quem tem Jesus. É tanto perda que a Bíblia diz assim, ó, já não sou eu que vive em mim, já não sou mais eu, mas é Ele que vive em mim, é Ele que vive em mim. Não tem evangelho sem perda, não tem evangelho sem obediência, não tem evangelho sem submissão, não existe evangelho, senão a chuva vai cair frequentemente na sua terra e você não vai absorver. Pare de endurecer o seu coração. Pare de ficar dando murro em ponta de faca e diga assim, ok, Senhor, ok. Eu vou pagar para ver. Que foi isso que eu disse? Eu disse, eu vou pagar para ver. Eu não tenho muita coisa para perder mesmo. Eu vou pagar para ver. E não tem um dia desses 13 anos, ô Senhor, que eu me arrependa. Um dia que eu não pergunte do Senhor porque o Senhor não me resgatou antes. Porque o Senhor não mudou a minha história antes, como teria sido diferente a minha história, Senhor? Como teria sido diferente? Um dia eu perguntei do Espírito Santo. Eu estava no seminário e eu falei, Senhor, por que o Senhor não me resgatou antes? Sabe, eu teria me guardado para o meu esposo, eu teria constituído uma família debaixo da Tua palavra. Por que, Senhor?
E eu nunca vou esquecer o que o Senhor falou para mim. Ele disse para que você nunca se esqueça do poço imundo do qual eu te tirei, para que você nunca queira voltar para lá. E eu lembro que eu chorei tanto e eu disse assim: Senhor, eu nunca vou voltar para esse lugar. Não importa o que eu tenha que fazer, Senhor, eu nunca vou voltar para esse lugar. Não volte para os velhos hábitos, não volte para os pecados, não volte para as rodas de conversa, não volte. Escolha perder tudo pelo Senhor. Semana passada foi o meu aniversário e o meu pai, ele me mandou uma mensagem e ele disse assim: minha filha, aquele que deixa pai e mãe por amor a Jesus vai ganhar 100 vezes mais nessa terra. E eu creio que você vai ganhar, se já não está ganhando. E eu falei: é verdade, pai. Porque só quem sabe as renúncias que precisa fazer por amor a Jesus, só quem sabe que tudo é perda diante dele. Sabe que toda sabedoria, todo esforço, tudo que você tem, tudo que você é diante dele não é nada. Não é nada. Qual é a sua terra hoje? Qual é a sua terra hoje? Será que você tem produzido espinhos e ervas daninhas? Será que você está experimentando de maldições e maldições e você está pronto, indo para um caminho para ser queimado? Qual é a sua terra hoje? Será que você de fato tem cultivado, absorvido essa chuva que tem caído frequentemente na sua vida? As advertências, as orientações, a voz do Espírito Santo? Eu quero te fazer um convite hoje. Porque eu creio que tudo começa com uma decisão. E eu creio que quando as coisas, elas apertam, elas ficam difíceis, você precisa se agarrar naquilo que você decidiu, porque se você tem o Senhor Jesus, você é livre para escolher. Você não precisa ser escravo de nada. Se você olha para a sua vida e você tem visto que você não tem absorvido essa chuva que tem caído e tem molhado você, você continua vendo que você leva o evangelho de qualquer forma, que você não tem seriedade, que você não dá a devida importância para aquilo que precisa ser dado, que você não tem dado para Deus aquilo que é de Deus. Eu quero te chamar aqui na frente porque eu quero orar com você.